Quinta-feira, 13 de março de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as informações que motivaram as alterações de preços nas principais commodities. Veja os destaques de hoje. Ritmo de crescimento das exportações de carne bovina diminui no primeiro bimestre. Atenções se voltam para a demanda chinesa. Açúcar volta a subir nas bolsas internacionais com corte na oferta de Brasil e Índia. Café tem leves perdas nas bolsas, mas foco ainda segue sobre o clima brasileiro. Milho na B3 segue forte de olho na demanda da União Europeia e redução da safrinha no Brasil. Farelo puxa soja em Chicago com problemas na safra e no processamento da Argentina. E o mercado do boi gordo segue sem alterações nas cotações das praças paulistas. O volume de negócios está bem pequeno, segundo a Scott Consultoria. O boi gordo segue aí cotado a R$ 310 e as escalas de abate atendem em média 7 dias. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 8 tiveram queda e 4 subiram, registraram alta nos preços. As altas foram registradas em Marabá e Redenção, no Pará, e também em Pelotas e no oeste do Rio Grande do Sul, ambos no estado gaúcho. Vamos então às cotações. De acordo com a Scott Consultoria, no sul de Minas, recua aí dos preços, R$ 275 em Três Lagoas, queda também de R$ 5 em relação ao fechamento anterior, R$ 290, preço também em queda. Marabá, no Pará, esse sim, um estado que teve alta nas cotações, melhorando aí para R$ 285 por arroba. Vamos aproveitar e ver as cotações na B3, mercado futuro, lá na Bolsa em São Paulo. B3 hoje trabalhando de forma positiva, R$ 310 no março, uma leve alta de 0,05%, abril R$ 308,40, alta de 0,57%, e maio R$ 309, uma alta de 0,32%. E de acordo com o CPEA, o ritmo de crescimento nesse início do ano nas exportações de carne bovina foi bem menor do que no começo do ano passado. Quando o CPEA analisa aí o primeiro bimestre, foram exportadas 423,6 mil toneladas de carne bovina, 3,7% a mais do que no primeiro bimestre de 2024. É positivo, existe um aumento em relação a 2025 em relação a 2024. No entanto, quando se faz essa mesma conta aí em relação a 2024, primeiro bimestre, com 2023, daí sim a gente tem aí uma referência de perda do ritmo das exportações. No início do ano passado, o crescimento foi bem maior, de 25% sobre o primeiro bimestre de 2023. Já os preços em real evoluíram forte neste ano. A média da carne in natura aumentou 30% sobre o primeiro bimestre do ano passado, em termos nominais, na casa aí dos R$ 28,30. No comparativo do início de 2024 com o início de 2023, essa alta, aliás, havia tido uma queda nos preços da carne, uma queda de 11%. Em termos de volume exportado, está um ritmo mais lento. Em termos de faturamento, isso melhorou bastante. As informações corroboram aí com as perspectivas do Rabobank. Eu hoje conversei com o Wagner Yanagisawa e ele alertou para uma China pressionando cotações e sem o mesmo apetite nas compras como em anos anteriores. Veja por que na análise do Wagner Yanagisawa. Pensando em China, pensando em ser o nosso principal mercado, e diante de um cenário, né, onde a atividade econômica lá realmente tem sido bastante impactada negativamente, né, principalmente nos 2 últimos anos, e no cenário onde o mercado interno, a oferta do mercado interno realmente está vindo de patamares elevados, né, no ano passado aí teve um incremento de quase 4% com relação a 2023, então assim, a gente tem fatores realmente que jogam positivo a favor do Brasil, tem um fator aí de hábito de consumo e percepção do consumo com relação à carne brasileira. Isso realmente joga muito a favor. Fica a atenção, a suspensão que ocorreu, né, vindo da China, a última que aconteceu, se não me engano, foi em março de 2022, teve um prazo de 2 meses, né, então vamos ficar atento aí, pode ser que a gente esteja
esteja trabalhando com um cenário parecido agora, mas muita atenção, porque de fato a gente deve ver um cenário de pressão nos preços que a gente entende que deve ser o grande estratégia, né, pelo menos do lado do importador chinês, para tentar melhorar a liquidez no mercado interno. Né? Como eu disse, né, um cenário ainda de pressão de preço negativo, apesar de uma estabilidade um pouco maior no preço do gado vivo lá na China. Agora o mercado do açúcar, os preços do açúcar continuam subindo nas bolsas internacionais. A motivação vem da queda da produção no Brasil e também na Índia. Nova York teve alta de mais de 2%, Londres fechou com ganhos acima de 1%. Informações divulgadas nesta quinta-feira pela Única mostram uma queda aí de 5,5% na produção de açúcar no centro-sul do Brasil desde o início da safra até 1º de março, na comparação com o mesmo período do ano passado. A fabricação do adoçante totalizou 39,8 milhões de toneladas contra 42 milhões de toneladas do ciclo anterior. Em relação à Índia, a Associação Indiana de Usinas de Açúcar informou que o país deve produzir 26,4 milhões de toneladas até setembro. Isso representa uma queda de quase 3% em relação à estimativa anterior, que era de 27,2 milhões de toneladas. O temor com essa redução da oferta acabou motivando aí esse movimento de alta nas bolsas internacionais. Vamos checar então lá em Nova York para o açúcar, março 19,25 centavos de dólar por libra-peso, uma alta de 39 pontos. O maio 18,98, alta de 35 pontos e julho 19,05 centavos de dólar por libra-peso, uma alta de 33 pontos. Vamos ver Londres, como encerraram as negociações por lá. Londres também com altas importantes. Maio, 538 dólares e 70 centes por tonelada, uma alta de 550 pontos. O agosto, 524,40, subindo 720 pontos. E o outubro, 518 dólares por tonelada, uma alta de 670 pontos. Muito bem, agora o mercado do café. Dia de muita volatilidade nas bolsas, mas café fechando em campo misto em Nova York com leves ganhos em Londres. O clima continua sendo um dos principais fundamentos de preocupação do mercado, além dos baixos estoques. Hoje também teve a divulgação das estimativas do IBGE para a produção brasileira de 2025. O IBGE trouxe como número de produção 52,8 milhões de sacas de 60 quilos, teve um leve acréscimo aí de 0,4% em relação à previsão anterior, mas ainda assim significa uma queda de 7,5% em relação ao ano passado. A produção de arábica foi estimada em 34,9 milhões de sacas de 60 quilos, redução de 13% no caso do arábica. Já para o Conilon, a estimativa de produção ficou em 17,9 milhões de sacas de 60 quilos, um acréscimo de 4,9% em relação ao volume produzido em 2024. Vamos então aos números de Nova York. Você acompanha comigo na tela, março recuando 160 pontos a 3 dólares e 90 por libra-peso. O maio, 3 dólares e 85 por libra-peso, uma queda de 105 pontos. E o julho, 3 dólares e 78 por libra-peso, uma alta, nesse caso aí, alta de 10 pontos aí nesse vencimento julho. E as cotações do Robusta em Londres tiveram leves altas por conta da queda dos estoques e também das chuvas que estão atrapalhando a colheita lá no Vietnã. Dessa forma, o março fechou com 20 pontos de alta, 5.535 dólares por tonelada, maio 5.528 dólares por tonelada, alta de 20 pontos, e o julho 22 pontos de alta a 5.506 dólares por tonelada. E o mercado do café vem registrando grande volatilidade nos preços, sem segurança aí para definir um rumo nas cotações. Em entrevista ao Notícias Agrícolas, o head de café da Datagro, Orlando Editore, explica como essas fortes oscilações do mercado estão influenciando na formação dos preços. Veja o que ele disse. Essa seca, altas temperaturas agora, risco de geada no inverno, chuvas na primavera de 2025, então tudo isso vai afetar a produção dos nossos produtores aqui no Brasil, né? Então, a grande preocupação dos produtores é nós vamos ter um clima favorável que vai trazer produto e nós vamos ter uma produção suficiente para atender a demanda, né? Porque a questão hoje não é preço, a questão é oferta, né? Então, essa é a grande preocupação dos produtores brasileiros. E um outro ponto que eu coloquei também
é que nós temos, para olhar preços, nós temos que olhar também para o outro grande player do mercado mundial, que é o Vietnã, né? O Vietnã já vem há 2 anos, quase 3 anos, com oferta reduzida, né? E agora estão agora em março, abril, é o mês de florada deles que vai começar a determinar a safra 2025-26, né? Portanto, a oferta do Vietnã também é um fator de pressão no internacional dos preços. E de acordo com o relatório mensal do Secafé, o país exportou 3.274.000 sacas de café em fevereiro, o que representa uma queda de 10% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em receita, o resultado é bem melhor, 55% superior, rendendo, portanto, 1,190 bilhões ao país, montante recorde para os meses de fevereiro, refletindo as cotações elevadas no mercado internacional. No primeiro bimestre desse ano, o Brasil embarcou 7.278.000 sacas de café, uma queda de 5,5% comparando com o primeiro bimestre do ano passado. A receita cresceu 58%, saltando para 2,516 bilhões. Vamos aos preços nas principais praças comercializadoras. Café sem alteração nas cotações, seguindo mais ou menos o que aconteceu nas bolsas internacionais. Café ainda um pouco sem rumo definido aí para os preços. Em Guaxupé, Minas Gerais, R$ 2.536 por saca de 60 quilos. Varginha manteve os 2.590 praticados ontem. E Franca, no interior de São Paulo, manteve também os R$ 2.600 do dia de ontem. Muito bem, agora o mercado do milho. Os preços do milho registraram altas no pregão desta quinta-feira na Bolsa de Chicago, graças à boa competitividade do cereal americano, que está estimulando a demanda pelo produto lá dos Estados Unidos. Tendência que, segundo os analistas, deve se estender até julho ou agosto por conta do atraso da safrinha aqui do Brasil e da comercialização lenta também lá na Argentina. Por outro lado, os analistas da Agrinvest destacam que as tarifas retaliatórias impostas aí por alguns países, especialmente Canadá e México, ainda podem impactar a dinâmica de comercialização dos grãos americanos. Aqui no Brasil, a gente está com bastante esperança aí de que também essa intervenção tarifária junto à União Europeia possa trazer a demanda para o Brasil, a demanda que seria focada nos Estados Unidos. Vamos às cotações. Primeiro, milho em Chicago. Março, $4,53 por bushel, uma alta de 4 pontos mais 75. Maio, 4,65, uma alta de 4,5 pontos. E julho, $4,72 por bushel, uma alta de 4 pontos mais 75. No Brasil, as cotações do milho fecharão em alta, seguindo esse movimento positivo lá da Bolsa de Chicago. As tensões comerciais entre a União Europeia, como eu já antecipei, e os Estados Unidos também estão gerando esse otimismo para o Brasil, com possibilidade de nova demanda dos europeus pelo milho brasileiro. E outro fator positivo foi a Conab, que nesta quinta-feira reduziu em 530 mil toneladas a produção para a segunda safra de milho aqui no país, para 95 milhões e meio de toneladas. Mas ainda assim é um número bastante expressivo, cerca de 5 milhões de toneladas acima aí da temporada 23-24. Vamos às cotações na B3. B3 positiva, março 89,05 reais por saca de 60 quilos, uma alta de 0,29%. Maio, R$ 79,75, alta de 0,31%. E o julho, R$ 72,32, alta de 0,32%. Na região de Boa Esperança do Sul, interior de São Paulo, a produtora Ana Paula Nunes relatou ao Notícias Agrícolas que muitos produtores lá na região dela vão deixar de plantar milho para plantar o sorgo, principalmente por conta do atraso nos trabalhos de plantio. Veja o que ela disse ao Notícias Agrícolas. Aqui na nossa região, o plantio da segunda safra está bem atrasado, até não por atraso na colheita, mas por falta de chuva mesmo, né? Como eu falei, nós estamos quase 30 dias aqui sem chuva, então o plantio da segunda safra está muito devagar e os produtores já começaram a repensar no plantio de milho, né? Muito produtor, inclusive eu, indo mais para o sorgo do que para o milho.
Se a gente pensar em janela, Ana, até quando que é o período ideal para plantar milho por aí? Já está praticamente aqui na nossa região, aqui já está praticamente no final da janela, né? Seria até agora dia 15 de março aí seria o ideal para plantar, mas não, assim, não vamos conseguir. Tem uma previsão de chuva agora para esses dias, mas o solo aqui está muito seco. Mercado da soja. Os preços da soja fecharam em alta na Bolsa de Chicago nesta quinta-feira, depois de ver o mercado registrar ganhos de mais de 1% ao longo do dia. O mercado do grão acompanhou o farelo, que encerrou os negócios com mais de 2% de elevação. O farelo de soja está sendo impulsionado pela revisão para baixo na projeção da Bolsa de Rosário para a safra de soja na Argentina. Além disso, a greve nas processadoras de soja da Argentina acabou também contribuindo para esse avanço, segundo a Pátria Agronegócios. Nesta quinta-feira, o Ministério do Comércio da China pediu aos Estados Unidos para tratar das questões tarifárias. A China segue comprando soja dos Estados Unidos, apesar das tensões comerciais. Vamos então às cotações da soja. Na sequência, a gente dá uma olhadinha no que aconteceu no farelo de soja também. Olha aí, março fechando a $9,96 por bushel, uma alta de 9 pontos mais 25. Para maio, $10,10 por bushel, subindo 10 pontos mais 25. E julho, $10,25 por bushel, uma alta de 9 pontos e meio. Vamos ver o farelo. Farelo de soja para março é $300,30 por tonelada, uma alta de 7 pontos mais 9, o maio 307,10, uma alta de 6 pontos mais 9, e o julho 313,90 dólares por tonelada, uma alta de 6 pontos mais 7. Muito bem, esses são os números da soja. Agora o mercado financeiro. O dólar fechou em leve queda nessa quinta-feira, cotado a R$ 5,80. Ao longo da sessão, os investidores avaliaram novos dados econômicos do Brasil e também dos Estados Unidos e seguiram aí repercutindo a guerra tarifária promovida pelo presidente americano Donald Trump. No Brasil, destaque para os dados do setor de serviços. O volume de serviços prestados no país teve um recuo de 0,2% em janeiro, mantendo uma tendência de desaceleração depois de atingir seu recorde histórico no mês de outubro, segundo apurações do IBGE. Nos Estados Unidos, foco aí nos números mais recentes de inflação ao produtor, que ficou estável em fevereiro, e também nos pedidos de seguro-desemprego, que ficaram em 220 mil na semana passada. Ambos os resultados vieram abaixo das expectativas. Muito bem, com essas informações encerramos mais um boletim de fechamento do mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, e amanhã, sexta-feira, estamos de volta trazendo todas as informações e também o fechamento do mercado para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Nos vemos amanhã. Até lá!